Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade que é Jesus Cristo, da sua vida pela verdade. Estudo de hoje: devemos aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo como uma criança que recebe o leite nas mamas de sua mãe, um leite limpo, não falsificado, porque Jesus Cristo é a pedra que sustenta o mundo. Antes nós éramos povo de Deus, mas agora, antes não éramos o povo de Deus, mas agora somos a nação justa, povo adquirido, sacerdócio real de Jesus Cristo. Obedeçam às leis estabelecidas em qualquer nação e honrem os líderes das nações. Antes de aceitar Jesus Cristo, éramos como ovelhas desgarradas pelas montanhas sem pastor. Mas agora que aceitamos Jesus Cristo, voltamos para o pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudos, irmãos, dos ensinamentos da verdadeira Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro para todos os irmãos que formavam a Igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo todo, dominado pelo Império Romano na época. Vimos também um resumo inicial de que foi o apóstolo Pedro, como estava, de quem foi o apóstolo Pedro e como estavam as suas atividades, porque desde que terminamos o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, não tínhamos assim melhores informações sobre esse apóstolo chamado Pedro, que depois da primeira grande perseguição contra a Igreja do Senhor na cidade de Jerusalém, iniciada logo após a morte do servo de Deus Estevão, vimos os irmãos saírem da cidade de Jerusalém e sendo espalhados pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Mas Pedro e alguns apóstolos ficaram ali em Jerusalém. Mas logo depois Pedro deixa a cidade de Jerusalém, indo para alguns lugares, doutrinando e confirmando os irmãos na fé em algumas cidades, até que ele chega à cidade de Babilônia, o maior centro acadêmico judaico daquela época. E foi ali, na cidade de Babilônia, que Pedro escreve sua primeira carta junto com Silvano. E depois ele escreve também a sua segunda carta. E provavelmente foi ali que Pedro teve a sua morte decretada e morreu, na cidade de Babilônia. Não há nenhum relato, não há nada que diga que Pedro foi para Roma ou morreu em Roma. O resto é especulação. As únicas informações confiáveis pela Bíblia que nós temos de onde Pedro foi para a Babilônia. Ou seja, aquele que escreveu a carta foi Silvano. Pedro falava e Silvano escrevia. A autoria de Pedro, mas quem escreveu foi Silvano, conforme 1 Pedro 5:12. Segundo o testemunho do próprio Pedro, ele escreveu a sua primeira carta enquanto estava em Babilônia. 1 Pedro 5:13, nós vamos ver ainda. É possível que também fosse dali que ele escreveu sua segunda carta. A evidência disponível indica claramente que Babilônia se refere à cidade nas margens do Eufrates, e não se refere à cidade de Roma, conforme alguns têm afirmado, e o próprio sistema religioso católico romano ensina que Pedro foi para Roma. E na hora de escrever a carta, com medo da perseguição do imperador e dos soldados, mudou o nome da cidade que estava de Roma para Babilônia, com medo das autoridades romanas. Isso é o que eles dizem, porque Pedro era um dos líderes da igreja e as autoridades queriam prender principalmente os líderes. Mas isso, irmãos, é uma mentira deslavada. É como se Pedro tivesse medo de dizer que era cristão. Veja que absurdo as religiões, principalmente a religião católica, chegou ao absurdo de dizer que Pedro estava com medo de dizer que era crente, que seguia Jesus Cristo. Uns verdadeiros falsos pregadores da palavra de Deus. Pedro, irmãos, não tinha medo de morrer, nem de ser preso. Esteve em perigo de morte por várias vezes. Jamais ele deixaria de pregar o evangelho ou de falar onde estava, com medo das autoridades. Ele tinha Jesus Cristo na sua vida, diferente dos hoje aqui, diferente da religião, que são falsos, só ensinam o que é falso. As religiões. E muitos de hoje que dizem ser seguidores de Pedro era diferente. Pedro era salvo mesmo.
Não tinha isso não, podia tirar a vida dele, mas ele dizia que era seguidor de Jesus Cristo. Ele morreu sim, mas não foi em Roma, como os mentirosos falam. E não há evidência nenhuma que Pedro foi para a cidade de Roma. Mas o Vaticano, o sistema católico romano de ensino, mentindo, manipulando e só fazendo aquilo que é errado da religião católica romana, diz que Pedro foi o primeiro papa e que ele morreu em Roma. Por isso ele foi bispo de Roma. Mentira! Por isso eles construíram a Catedral de São Pedro, ou Basílica de São Pedro, que está lá na cidade do Vaticano, em Roma, de onde o Papa, que se diz seguidor de Pedro, tudo mentira, que não é seguidor, não, é seguidor de religião, de um Deus falso, não de Pedro, muito menos de Jesus Cristo. Ele agora está lá, na chamada Praça de São Pedro, de onde o Papa faz seus discursos para os católicos romanos no mundo todo. Religião. Jesus Cristo disse que um cego que anda outro cego, todos os dois cairão no buraco. Vai tudinho para dentro do buraco. Tudo mentira, irmãos. Porque Pedro nunca foi o líder dos apóstolos. Pedro nunca foi o bispo de Roma. Pois era proibido entre os apóstolos ter um único líder. Jesus Cristo proibiu isso. E Jesus Cristo disse que os apóstolos fossem iguais. Não podia ser um maior do que o outro. Ele ensinou isso taxativamente, e que se um dos apóstolos quisesse ser maior do que o outro, fosse o servo e o serviçal de todos eles. Aquele que se colocasse para ser o chefe, fosse o servo de tudinho. Foi isso que Jesus Cristo ensinou. Pedro nunca foi líder de apóstolo, Pedro nunca foi bispo de Roma. Tudo mentira. Todos eram iguais, segundo Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo era o maior e o único líder da igreja. Pastores hoje que mandam pastor, tudo mentira. Isso vem do inferno, irmão. Não pode. Pastor mandando em pastor? Não. Jesus Cristo disse que era para todos serem iguais e iam respeitar os outros. Um pastor não pode tirar um pastor de um lugar e botar para outro, não. Isso é empresa, isso é hierarquia mundana. Isso é serviços que vêm do mundo, ensinamentos que vêm do mundo e não de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que são todos iguais. Jesus Cristo é o sumo pastor, é o único pastor que manda nos outros pastores. Pastor aqui que está mandando em outro pastor não vem de Deus, viu? Não é de Deus. Ele pode fazer o que ele for, ele pode profetizar, ele pode doutrinar, ele pode ensinar, ele pode fazer descer fogo do céu, como disse o apóstolo Paulo. Mas eu não acredito nele, porque ele não está fazendo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Ele manda em outro pastor. Está errado, está fora. Nenhuma mentira vem da verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo ensinou a verdade, então quem faz o contrário é mentiroso. E nele não há verdade. Então, irmãos, isso aí fecha esse sistema de mentiras, dizendo que Pedro estava em Roma, dizendo que Pedro era líder dos pastores, líder dos apóstolos. Então temos que falar a verdade, irmão. O sistema católico esconde isso até hoje. Que em um certo período da história, centenas de anos depois, esse episódio com Pedro, o bispo cristão de Roma, confirmando, irmão, o bispo desse episódio de Pedro, o bispo cristão de Roma confirmando, irmão, o bispo cristão da cidade de Roma era Pedro, e dizendo ser a verdadeira igreja do Senhor em Roma. Ok? Para ficar bem claro isso. Então, o bispo da religião cristã de Roma exigiu sua autoridade sobre todos os bispos. De quando foi isso? Quando a igreja cresceu. Um certo líder, imperador de Roma, chamado Constantino, viu que a igreja do Senhor, que eles chamavam de cristão, foi eles que deram o nome de cristão, cristianismo, mas Jesus Cristo sempre chamou a sua igreja, o seu povo, de igreja ou santos. Cresceu de uma forma assustadora que o imperador Constantino se viu obrigado a decretar a igreja, a religião, Jesus Cristo, como religião oficial do Império Romano. Só que ele estava decretando o cristianismo. Por que o cristianismo, irmão? Porque o cristianismo já estava com coisas erradas. Tinha muita gente falsa no meio. E quando o imperador romano se converte e diz que é cristão, todo o império, todas as pessoas, todos os pagãos, gente de todo tipo quanto é de ruindade, endemoniados, também vão dizer que é cristão e entram também dizendo que é cristão. Com medo do imperador, que agora era cristão. Então,
O cristianismo, a igreja se separou aí. Ficou o cristianismo, a religião, dominando o poder em Roma. Mas a igreja se afastou, foi para outros lugares, porque a igreja não quer poder. O único poder que a igreja quer é curar os enfermos, libertar os que estão endemoniados, curar os doentes, certo? Curar os paralíticos, curar os cegos, curar os mudos. Esse é o poder da igreja. Visitar os que estão doentes, ajudar os necessitados, visitar os órfãos. Esse é o poder da igreja. Esta é a organização da igreja. Tomar o poder numa cidade, num país, numa cidade, numa nação? Não, não, não. Se tomar o poder é religião. Não é a igreja do Senhor, não. Estar comandando uma cidade é religião. A igreja nunca comanda nada materialmente falando. Tudo que ela comanda é espiritual. A luta dela é contra Satanás e as hostes de demônio. Fechou aí. Acabou-se. Então, todo mundo, a religião, cristianismo agora toma o poder, cheia do que não presta. A religião, cristianismo causou uma das maiores atrocidades em todos os séculos. Em nome de Jesus Cristo, eles mataram, massacraram, fizeram o que não presta, sob a liderança do sistema católico romano. Que não é apostólico não, nunca foi. Só tem de apóstolo o nome. Mas todas as doutrinas, todos os ensinamentos da Igreja Católica ensinamentos errados. Ensinamentos contra o Senhor Jesus Cristo. E por quê, irmãos? Porque o bispo de Roma, ninguém sabe quem era, quis tomar o poder também. Ele quis comandar o cristianismo, já que ele era o bispo. Porque ele era da capital do império, Roma. Então, se o imperador estava em Roma e comandava o império todo, ele, como bispo de Roma, iria comandar também a religião cristiana toda. Não era a igreja do Senhor, ele nunca fez parte da igreja do Senhor. A verdadeira não. Ele fazia parte do cristianismo, todo errado e cheio do que não presta. Então ele passou ali a comandar a religião cristianismo. Então, o que foi que ele disse para isso? Ele disse que Pedro era o líder da igreja que Jesus Cristo colocou. E que Pedro morreu ali em Roma. Então ele era o sucessor de Pedro. E começou a se chamar de Papa. Papa quer dizer pai, irmãos. Jesus Cristo disse, a ninguém chameis de pai, a não ser o vosso pai que está no céu. É claro que quando Jesus Cristo ensinou isso, ele quis se referir a que você chame de pai outra pessoa que não seja o seu pai biológico. O meu pai biológico é uma coisa. Agora eu chamar outra pessoa de pai, sem ser o pai celestial, está condenado. Então, Papa quer dizer pai. Padre quer dizer pai. Todos os católicos que chamam meu padre, está chamando meu pai. Todos os católicos no mundo inteiro que está chamando o Santo Papa, está chamando o Santo Pai. Doutrina de demônio, levando todo mundo para dentro do buraco. Quem é seguidor de Jesus Cristo foge dessas coisas. Jesus Cristo disse, sai do meio dessas coisas, filho meu. Sai do meio delas. É doutrina de demônio. Mas a maioria quer seguir. Ok? Então, irmãos, ele diz isso mentindo, que Pedro foi o primeiro Papa, mentindo até hoje, está aí até hoje, as mentiras cada vez mais, mas as pessoas gostam mais da mentira do que da verdade. Então, Apocalipse diz, quem for sujo, suje-se mais, quem for limpo, limpe-se mais, quem estiver se consertando pelos ensinamentos de Jesus Cristo, vá se consertando mais, está indo no caminho certo. Quem estiver se sujando, dizendo que está seguindo sua religião, seu modo de vida, é do seu jeito, da sua maneira, vá se sujando mais, porque o buraco espera. Certo? Então, irmãos, foi isso que nós vimos no nosso último estudo. E hoje, nós vimos Paulo encerrando sua primeira carta, dizendo que, se o Deus, que através de Jesus Cristo, nos salvou da condenação do inferno, é santo, então todos nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E ser santo, ou um santo, irmão, não é fazer milagres não, como alguém ensina erradamente, porque isso é um ensino de demônio. Não é falar em línguas estranhas não, não é profetizar não, não é ter dom de cura não, ou orar e Deus ressuscitar não, ou até fazer maravilhas aos olhos humanos não. Mas ser santo mesmo, para Deus, para Jesus Cristo, ser santo, do jeito que Ele quer, é ter todos os seus pecados destruídos pelo sangue de Jesus Cristo. E daqui por diante, essa pessoa vai tirando tudo quanto é errado e de erro na sua vida, através dos ensinos de Jesus Cristo. Isso é se santificar, isso é se tornar santo.
é lutar para corrigir os erros na sua vida, é seguir, é cumprir os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso sim é ser santo para Deus. Santo é quem estuda, pratica os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse sim é verdadeiramente santo ou está se santificando cada vez mais. Portanto, está escrito na Bíblia dizendo Deus assim: sejam santos, porque todos vocês que me seguem, porque eu, Senhor, Deus, sou santo. E se vocês, irmãos, chamam de Pai aquele Deus santo, que não faz acepção de pessoas, ou seja, não tem escolhidos, nem queridinhos, nem protegidos, todos são iguais perante Ele, recompensados da mesma forma, justa, honesta diante dEle, e não tem ninguém melhor do que ninguém. Muito menos o cargo de alguém vale alguma coisa diante de Deus. Todos são iguais. Então, se vocês seguem esse Deus santo, que não faz acepção de pessoa, que trata todo mundo igual, façam todas as coisas com respeito e honestidade durante o tempo que vocês passarem aqui neste mundo, sabendo muito bem que cada um de vocês, que não foi com ouro, ou prata, ou dinheiro, ou poder, que vocês foram libertados da antiga maneira de viver de vocês, ou seja, das histórias de Trancoso, dos contos da carochinha, das histórias de magia e fantasia, das histórias de bicho-papão, que todos nós recebemos dos nossos pais, da sociedade, do mundo, das culturas, dos povos do mundo. Não foi com riqueza que nós nos libertamos, não, dessa história de fantasia desse povo, não. Foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que nos salvou. Um sangue de um cordeiro limpo, sem defeito, sem mancha, e que foi escolhido a dedo para poder fazer o sacrifício e Deus aceitar com prazer esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este mesmo Jesus Cristo, irmãos, que já existia antes da fundação do mundo, ele só não tinha o nome de Filho ou de Jesus Cristo, mas ele existia desde a eternidade na forma de Deus, mas que apareceu agora, nestes últimos tempos, por amor a todos nós. Ele veio a este mundo em forma humana, recebeu o nome de Filho de Deus e o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo o gerou no ventre de Maria. Tudo isso foi para salvar da condenação todos nós, os que hoje aceitamos Ele como Salvador das nossas vidas. Por isso é que vocês creram finalmente da maneira correta em Deus. Porque Deus ressuscita Jesus Cristo dos mortos e lhe deu glória e poder para isso, para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus e não nas coisas loucas deste mundo em que vivemos, não nas religiões, não nas denominações evangélicas, não nos líderes aqui desse mundo, não, em Jesus Cristo. Deus, irmãos, purificou e limpou as nossas almas através da obediência na verdade que é Jesus Cristo, nos preparando para o amor entre irmãos, que não é fingido ou falso. Então, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E como isso é possível, um coração puro? É simples, isso é possível porque vocês nasceram de novo. Quando aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e receberam o Espírito Santo de Deus dentro de vocês. E desta vez não nasceram contaminados pelo pecado, que é a semente estragada que vem desde Adão. Não, irmão. Vocês nasceram de novo ou ressuscitaram de novo da semente santa. Vocês nasceram espiritualmente falando. Não foi da carne, não. Foi da semente santa, produtiva. Vocês nasceram, foi da palavra de Deus no dia que aceitaram Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Esta semente, esta vida, permanece para sempre. Porque todos os homens é como o mato e as flores do campo. Seu vigor e força é só no começo. Depois seca o mato, as flores caem e se murcham. Mas a palavra do Senhor e os ensinamentos de Jesus Cristo é diferente. Eles permanecem para sempre. E foi esta palavra verdadeira que foi ensinada para vocês. Um verdadeiro espetáculo, chave de ouro, irmão, que o apóstolo Pedro nos ensinou. E hoje ele continua dizendo assim: Deus, irmãos, purificou e limpou as nossas almas através da obediência da verdade que é Jesus Cristo, nos preparando para o amor entre os irmãos. Amor que não é fingido ou falso. Dessa forma, pelo amor de Deus, irmãos, vamos deixar toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda reclamação para lá. Desejem com muito afeto saber os ensinamentos de Jesus Cristo, como, por exemplo, faz uma criança em busca do leite racional, em busca do leite das mamas de sua mãe.
um leite puro, não falsificado, para essa criança poder crescer forte. Assim também vocês desejem os ensinamentos puros de Jesus Cristo, exatamente como ele está escrito. E é inspirado pelo Espírito Santo, sem falsificação, sem manobras de religiões ou denominações evangélicas ou líderes religiosos. Não! Para que o crescimento de vocês, irmãos, de forma espiritual nessa nova vida, seja muito forte e baseado no ensino de Jesus Cristo. Se é que vocês já provaram e sentiram o gosto de que o Senhor é benigno e é bom. Se isso aconteceu, então seguem até Ele, cheguem até Ele, cheguem mais perto de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é uma pedra viva, pronta para construir qualquer coisa. Jesus Cristo é a principal pedra, irmão. Na verdade, reprovada pelos homens. Eles reprovaram Jesus Cristo. Reprovada pela humanidade. Reprovada pelas nações. Porque falou a verdade e a humanidade não gosta da verdade. Mas para Deus, esta pedra, Jesus Cristo, que foi reprovada, é eleita e preciosa, exatamente porque sempre falou a verdade, doa em quem doer. E vocês também, irmãos, como pedras vivas, cada um vai sendo construído na nova vida agora, como casa espiritual de Deus, e como também sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual que Deus realmente aceite. Ou seja, o problema não é você fazer coisas para Deus, não. O problema não é você estar fazendo correto. Não. Do jeito que Jesus Cristo ensinou. O problema é você realmente ter a certeza que está fazendo da maneira que Jesus Cristo ensinou. Não da maneira que você acha que é correto. Não da maneira que a sua religião diz que é correto. Não da maneira que o seu líder espiritual diz que é correto. Você tem que se julgar pelo ensino de Jesus Cristo. Se vocês fizerem segundo aquilo que Jesus Cristo ensinou, tudo que vocês fizerem, Deus vai aceitar. E será agradável para Deus. Porque vocês estarão fazendo da maneira que Jesus Cristo ensinou. Por isso, irmãos, é que está escrito na Bíblia dizendo: Eu, Senhor Deus, ponho em Jerusalém a pedra principal de esquina, a pedra que sustenta e torna seguro todo o prédio. Então, quem nessa pedra crê, jamais ficará confundido. Deus dizendo isso, irmão. Então, dessa maneira, essa pedra é Jesus Cristo. Pois foi em Jerusalém que ele morreu para perdoar os nossos pecados, e assim nós cremos nele. Jesus Cristo é essa pedra preciosa para vocês, irmãos, que aceitaram ele como Salvador de suas vidas. Mas para as pessoas rebeldes que nunca aceitaram Jesus Cristo como Salvador, que são os homens que reprovaram e mataram Jesus Cristo, e todos aqueles que não aceitam os ensinos de Jesus Cristo, até hoje, por incrível que pareça, essa pedra, que é Jesus Cristo, se tornou a rocha de escândalo e vergonha para eles. Tem tanta gente, irmãos, tropeçando nessa pedra que é Jesus Cristo, sem entender o que Jesus Cristo realmente fez por nós. Ficam escandalizados que um homem sozinho tenha morrido para salvar a humanidade inteira. Eles acham injusto, se escandalizando todos eles. São pessoas desobedientes, irmãos. Por que isso, Deus? Porque isso Deus já sabia desde o início que iriam ser desobedientes, irmãos. A pedra de esquina, irmãos, que controla e sustenta o mundo inteiro, é Jesus Cristo. Disso nós não podemos negar. Porque se não fosse o Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário disse ao Todo-Poderoso Deus assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se não fossem essas palavras do Senhor Jesus Cristo, nada seguraria a justiça santa de Deus, que seria derramada sobre toda a humanidade naquela hora. Ali, as trevas estavam esperando o seu triunfo. Satanás iria vencer, vendo toda a humanidade enfrentando a justiça santa de Deus. Mas Jesus Cristo interveio e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Naquele momento, a ira de Deus se aplacou. Mas a ira de Deus ia se derramar por quê? Porque Deus fez de tudo para que o homem voltasse para ele. O homem não quis. Então o que foi que Deus fez? Deu seu único filho para que os homens aceitassem ele, seguissem ele, para que os homens voltassem para ele. O que foi que os homens fez? Pegaram esse único filho dele, jogaram na cruz e o mataram. Então não restava nada a não ser a destruição da humanidade. Mas quando Deus ia fazer isso, a Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Desta maneira, a ira de Deus se aplacou e o homem, a humanidade não foi destruída. Então, Jesus Cristo é a pedra que sustenta tudo isso. Mas para as pessoas rebeldes e desobedientes, que são os homens que reprovaram e mataram Jesus Cristo,
Ele é uma pedra de tropeço, um escândalo. Eles não entendem o que foi que Jesus Cristo fez. Estão vivos até hoje por causa de Jesus Cristo, mas não reconhecem isso, não sabem disso. São todos tapados, moribundos, cegos, podres, nus. Mas Deus sabia que todos eles seriam desobedientes. Mas Deus nunca obrigou ninguém a ser desobediente. Deus sabia que eles seriam desobedientes, mas não obrigou eles a ser. Foi escolha deles. Cada um escolhe o que quer. Se quer ser obediente a Jesus Cristo ou se quer ser desobediente. A decisão é do homem. Por isso os que vão para o inferno vão para o inferno porque decidiram ir para o inferno. Os que vão para o céu vão para o céu porque decidiram ir para o céu. A decisão é do homem. Não é mais de Deus, não. Deus apenas preparou o caminho e aconselha o homem, siga o caminho certo para o céu. Aí o homem diz, não quero não. Quero ser contra. Então vá para o inferno, que é o outro caminho. Mas não é Deus que decide, é o homem que decide. Então quem for para o inferno já está sabendo. Eu fui para o inferno porque eu quis ir para o inferno. Quem for para o céu já está sabendo. Eu fui para o céu porque eu quis aceitar o caminho que Jesus Cristo abriu para eu ir para o céu. Então eu fui para o céu por causa disso. Porque eu aceitei Jesus Cristo. Então, irmãos, mas vocês que aceitaram Jesus Cristo, não. Vocês são diferentes. Vocês, irmãos, são a nova geração eleita por Deus. São o sacerdócio real de Jesus Cristo. Vocês, a igreja, são a nova nação santa e preparada preparada e separada deste mundo terrível. Vocês são o povo que Jesus Cristo adquiriu e comprou com sua morte e seu sangue derramado. E para que isso? Para que Deus deu tudo isso? Para vocês serem melhores do que o resto do mundo? Não, irmãos. Isso foi dado a vocês para que vocês, irmãos, anunciem, falem e preguem as virtudes e bondades e maravilhas daquele Jesus Cristo que vos tirou das trevas da mentira, ódio, devassidão, rancor, maldade e engano e vos levou, vos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para a sua maravilhosa luz. Logo vocês, irmãos, que antes de aceitar Jesus Cristo diante de Deus, não eram nem povo de Deus. Eram criaturas criadas por Deus, mas não povo de Deus. Mas agora, depois que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, vocês agora é povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Porque antes vocês se achavam se achavam bonzinhos, que não faziam maldade, que não tinham pecado, não matava, não roubava, não fumava. Vocês diziam, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. Por isso sou de Jesus Cristo. E se esqueciam do pecado que vem desde Adão e que condena o homem ao inferno, se ele não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas agora não, vocês alcançaram misericórdia, porque aceitaram Jesus Cristo como Salvador, meus amados irmãos. Eu, apóstolo Pedro, peço a vocês, como se fossem desconhecidos, que evitem de todas as formas os desejos sujos da carne, que lutam contra as nossas almas e a sujam. Tenham a vida de vocês honestas diante das pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, para que aquilo que eles falem mal de vocês, como se fosse de malfeitores, seja realmente mentira. E finalmente eles honrem a Deus no dia que descobrirem que as acusações contra vocês são mentiras, justamente pelas boas obras que vocês estão fazendo e praticando. Obedeçam à lei e à ordem estabelecida pela justiça do país, por amor ao Senhor Deus. Somente não devem obedecer quando as autoridades ou lei pedir que vocês neguem o Senhor Jesus Cristo. Isso não, nós não podemos negar, porque a nossa fé e tudo, irmão, que Jesus Cristo condenar, não podemos obedecer. Mas considerem o rei, presidente, primeiro-ministro, ou qualquer um líder da nação estabelecida, considerem e respeitem. Se a lei for boa, obedeçam. E também considerem aqueles que elaboram e fazem com que as leis sejam justas e não injustas. Ok? E essas leis justas é para o terror dos malfeitores injustos e honra para todos aqueles que fazem o bem e obedecem às leis estabelecidas. Porque essa é a vontade de Deus para vocês, irmãos, que praticando o bem, vocês calem a boca dos homens insensatos e ignorantes que acusam vocês com mentiras. Se considerem livres, irmãos, mas sem usar esta liberdade com malícia. Mas usem ela como verdadeiros servos de Deus. Respeitem todas as pessoas ao seu redor. Irmãos, sem discriminação nenhuma,
seja por cor, raça ou religião. Amai o sentimento chamado ágape, que é o amor entre os irmãos. Não tenham medo de Deus, irmão, mas tenham temor de Deus. Ou seja, por medo de Deus, não façam as coisas erradas escondidos. Tudo que vocês têm, façam abertamente, com toda a liberdade, na frente de todos. E se estiverem sozinhos, tenham temor de Deus e não façam as coisas erradas, mesmo quando ninguém estiver lhe vendo. Isso se chama temor, que é você não fazer algo que é errado, mesmo tendo poder para fazer isso. Honrem o líder do país. E vocês, irmãos que são empregados, trabalhem com sinceridade e honestidade para seus patrões. E não somente para os patrões bons, mas também para os patrões ruins também. Porque um patrão injusto e mau não é desculpa para que você trabalhe errado, por gosto e de propósito, só porque o patrão é um homem mau. Porque Deus prefere que você sofra injustamente com o patrão mau, mas que você seja honesto e verdadeiro e que ele faz isso com você por perseguição mesmo, do que ver você sendo ridicularizado e preso porque realmente estava roubando ou fazendo coisas desonestas no seu trabalho. Que honra é essa, irmão? Ser preso porque realmente roubou? Mas se você sofrer isso, alguém mentindo, dizendo que você roubou sem você ter roubado, por mentira e calúnia, se você está sendo julgado injustamente e que tudo é mentira o que dizem contra vocês, isso é agradável diante de Deus, porque você continua limpo diante dele. Porque para passar por injustiça, irmãos, todos nós fomos chamados. Porque também nosso Mestre Jesus Cristo passou por injustiça e crueldade sem nada dever a ninguém, deixando exemplo para nós, para que sigamos o mesmo caminho dele. Esse Jesus Cristo que nunca cometeu pecado, sem nem engano a ninguém. E quando diziam ameaças a ele, Jesus Cristo não ameaçava de volta. E quando sofria o castigo injustamente, não ameaçava os soldados que batiam nele. Mas Jesus Cristo, nessa hora, entregava tudo a Deus através da oração. Porque quem julga justamente é Deus. Ó, irmãos, esse mesmo Jesus Cristo que levou em seu corpo todos os pecados da humanidade quando morreu na cruz do Calvário. E para que isso? Para que agora, com a nova vida que temos e a ajuda do Espírito Santo dentro de nós, não cometamos os mesmos pecados e injustiças. Porque pelo sofrimento de Jesus Cristo foram arrancados de nós todas essas coisas ruins. Porque antes de aceitarmos Jesus Cristo como Salvador, éramos iguais às ovelhas perdidas pelas montanhas, sem pastor, sem guia, sem ninguém que possa nos levar. Mas agora não. Quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador das nossas almas, voltamos ao único pastor, sumo pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 até o 25. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.